BD Figueres, 20 de julho de 2019. Bem, BD está com você e ele cumprimenta você. Oi BD, olá BD. Então eu intervenho seguindo o comandante, para continuar suas perguntas e seus testemunhos, e tentar, através de nossas trocas, além das minhas palavras, além de qualquer entendimento, como eu já faço desde alguns meses, às 23 horas, para viver ao vivo, o fogo do Sagrado Coração, mesmo através de palavras e trocas. Então, quem quer começar a questionar, a dizer, a falar? Estou te ouvindo. Foi o comandante que amoleceu todos vocês. Risos. Aproveito a oportunidade para saudar todos vocês que ainda não tive a oportunidade de conhecer diretamente, em carne e osso, você diria para você em todo caso. Quem se atreve a fazer a primeira pergunta? Vós. Então aí vem uma primeira pergunta, irmã. Qual é o objetivo de, quando eu ouvir você, querer pular com os pés juntos, na minha sala de estar ou em outro lugar? Ao contrário de ouvir outros oradores, ouvir BD me coloca em um estado de extrema excitação. É muito simples, é uma questão de afinidade. Muitas vezes me perguntam por que eu falo em voz alta, é precisamente para atravessar você, e que você não está congelada em nenhum entendimento intelectual, mas muito mais do que você vive a realidade do que eu digo além de todo o intelecto. Então, é claro, e você já sabe há muitos anos, alguns de vocês se enterraram quando cheguei, porque não podiam tolerar a intensidade. Eu não estou falando sobre precisão, ou não precisão, mas também é uma questão de afinidade, ressonância e também uma capacidade de desaparecer, não na frente das minhas palavras, mas na frente da nossa presença una. O papel, a função pedagógica da maneira como eu intervenho, desde a minha primeira erupção no cenário bem afiado da ascensão até os dias atuais, obedece naturalmente a uma lógica que é apenas a da verdade e nada mais. Como eu dizia enquanto encarnando, quaisquer que sejam as suas perguntas, e quaisquer que sejam as minhas respostas, perguntas e respostas apenas passam, além de deixar o entendimento, deixam uma pegada vibratória de nosso encontro, marcada pelo selo de unidade, da lei do um, como você diz, mas também da verdade. Está muito além da compreensão das minhas palavras ou de qualquer volume de som, mesmo que o volume do som realmente o ajude a deixar a verdade passar por você, e não apenas a interceptá-lo. Compreensão das minhas palavras que eu digo. O importante não é apenas o que eu digo, mesmo na estrutura de uma frase, mas no que é transmitido pela minha presença e presenças conjuntas. Eu não posso deixar você em um estado morno, ou você aceita ou você se recusa. Mas, claro, a indiferença ao que eu digo, assim que você me ouve, assim que me entende, vai muito além de perguntas e respostas, mas é o jogo da vida, que não tem nada a ver com a pessoa, que não tem nada a ver com as circunstâncias que passam por você, e que imprime a marca em algum lugar. A marca do que a verdade e o tempo zero já prepararam você, durante minha encarnação, e ainda mais desde 2012, para o que eu disse, quando estava encarnado como você, que minhas palavras não podiam falhar. E vou acrescentar hoje, sejam quais forem essas palavras, o importante não é a palavra, o importante é um verbo, o importante é um que passa por você, seja qual for a língua, e seja qual for o discurso que você faz, ou que eu faço, eles são apenas pretextos, fundamentalmente, para permitir que você o ajude a cruzar o que é da ordem da pessoa, e para cruzar o que é da ordem da ilusão. Então, de fato, a rejeição e desaparecimento dos personagens, ou a aceitação, mesmo que você ainda não esteja livre, porque além das minhas explicações, isso faz você se cruzar e ajuda você a estabilizar o tempo zero. É assim quando eu estava encarnado e é assim quando eu me expresso através do Abba, é a mesma coisa. O objetivo não deve ser confundido com os meios. Os meios são as perguntas e as respostas, mas a finalidade nunca será a resposta para o seu questionamento, mas algo que age, eu diria sem o conhecimento da consciência, para se resituar na verdade. Eu especifico, se você aceita ou não, não muda nada.
quer você tenha me ouvido, rejeitado ou aceito, o efeito é exatamente o mesmo, através de você e sem o seu conhecimento, quer você goste ou não. Você só traduz através do que chama de excitação uma forma de exaltação da verdade. Como você expressa, então você aceitou o verbo, além das minhas respostas e além das perguntas. A diferença é, claro, muito profundas em termos de palavras, entre meu discurso, minhas palavras, minha presença e as palavras de Ananda Mohin, por exemplo. A mesma verdade é servida por muitas facetas, e a finalidade, seja no chamado ensino estruturado, pedagógico, ou na minha liberdade de tom, para permitir-lhe precisamente, sem qualquer comparação, levá-lo além tudo será, e até além da compreensão, para a verdade. E esta missão é cumprida, claro. Então, sim, muitos de vocês só me escutam, mas vocês são tão propensos a ouvir todos os outros, menos eu. Risos. Isso não muda nada. É como o que eu pedi às 23 horas da noite, na França, mas também no Canadá, no Quebec, na mesma hora, a mesma coisa. É uma habilidade para ressoar, derreter e dissolver a consciência, para viver a verdade nua com o mínimo de esforço, com as menores questões, e eu diria, de alguma forma, com certeza inabalável. O poder das palavras, em seu volume, no aspecto às vezes abrupto, só está lá para te acordar. As perguntas e as respostas, como quando eu estava encarnado, vêm e vão. Não é o conteúdo da questão, nem mesmo o conteúdo da minha resposta, que é importante, é o próprio jogo de perguntas e respostas, que desmascara de alguma forma as áreas cinzentas, as zonas de resistência, mas também para muitos de vocês, uma capacidade de aceitar a verdade nesses momentos, sem qualquer dúvida sobre si mesmo, sem qualquer dúvida sobre o seu posicionamento. Você vive naquele momento, como você disse, no momento presente. Eu sou uma espécie de música das esferas aplicado ao ser humano, o que lhe traz tanto o que você chama de paraíso branco, o Brahman, mas o para-Brahman, individualmente e coletivamente, você me escute ou não, não muda nada, quer você me aceite ou não, não muda a minha presença e sua presença. É a nossa presença, nesses encontros, que cria a acessibilidade cada vez maior, cada vez mais aberta, se posso dizer, na verdade, ao absoluto. E mesmo que você ainda não esteja lá, como a pessoa liberada pode dizer, reagindo e acompanhando minhas palavras dessa forma, lançando dúvidas sobre você mesmo, o que é pesado, e como você diga, exalta, eleva e excita você. Essa excitação não é uma excitação do ego, mas uma reviravolta interna, ligada ao confronto de palavras, do verbo, do silêncio e da presença. São feitas, essas palavras, essas respostas, para atravessar a pessoa, não apenas para ser entendido, não apenas para ser aceito ou recusado, mas ainda mais como elemento condutor e fundamental para viver o tempo zero com maior facilidade, com mais velocidade e mais simplicidade. Quando cheguei a sacudi-lo, para aqueles que estiveram lá durante o ano de 2012, foi obviamente completar, em todos os sentidos da palavra, o trabalho dos anciãos, estrelas e arcanjos, que levaram a experiência do invisível na Terra, que muitos de vocês viveram, com o que vocês chamam de povos da natureza, que não era de forma alguma um fim, mas um meio lá também, para chegar mais perto, se eu puder dizer, o momento zero é a verdade. Era pretexto, mas não um fim em si mesmo, e que era com as pessoas da natureza, fosse comigo ou com os outros que vieram e foram depois, que não carregam uma forma, o Paracleto, o Espírito do Sol, o coro dos anjos, Enovadem, ou impessoal. Tudo isso o acostumou a não identificar uma forma através de uma voz, nem através do canalizador, nem através de uma entidade identificável. De alguma forma, facilitou a desidentificação de qualquer forma, seja ela qual for, e isso aconteceu e se tornou realidade, eu diria, mesmo sem considerar sua aquiescência ou recusa. Se você me ouviu falar ou não, não muda nada, e vocês são muito numerosos. Na época eu disse, para viver algo que você não entende, se você dorme ou não, mas não é importante identificar. O importante é vivê-lo, não saber de onde vem, porque no final vem só de você, já que só existe você.
Todos os outros são outros, e quando você aceita isso, não há mais espaço para a distância, para o sofrimento, para a separação e cada vez menos para a ilusão. A resposta satisfaz você? Irmã, sim. Te agradeço. Irmã, obrigado. Próxima pergunta. Voz. Ela vem. Irmã, olá Bidi. Bom dia. Irmã, eu não te escuto desde 2012, há muito pouco tempo que eu começo a ouvir, porque na verdade, antes eu estava em resistência com esse lado brutal, diríamos, risos, mas por outro lado, às 23 horas eu te chamo, não tenho dúvidas e, ao mesmo tempo, não tenho a sensação de que algo está acontecendo. Então é porque eu tive resistências até que esse é o processo que começa, ou... Pare de confundir o sentimento, a percepção com a realidade. Você pode sentir minha presença, você pode ver até mesmo, mas se não nos fundirmos num, é inútil. Outros entre vocês, nem me veem nem me sentem, mas percebem as mudanças. O importante não é apenas o sentimento ou percepção, que pertencem à ilusão, o absoluto à impercepção, inconsciência, e isso é o que você ganha. Você me sente ou não, mesmo se vocês forem muitos para me ver, muitos para me receber, para sentir, mas não confundam o momento da experiência e os resultados. Todos nós tendemos a acreditar que, se percebemos algo, vivemos, mas todos sabemos que a percepção passa e a vida permanece. Portanto, não se deixe enganar por sentir ou não sentir, mas por outro lado, você pode responder a uma pergunta, desde que você se conecta a mim, que você não sinta ou perceba, você notou mudanças em você? Irmã, não é óbvio. Como? Irmã, não é óbvio. Então, para persistir. Mas o que quer que você faça, sejam os compromissos que eu decretei, sejam as ressonâncias ágape, seja pegar um irmão ou uma irmã em seus braços, ouvi-lo, acolhê-lo, todas essas são apenas experiências passageiras, você concorda? É o resultado que é importante, e como esse resultado não é necessariamente ou necessariamente imediato, você perde de vista o elemento causal, você perde de vista o fato de que essa mudança vem de uma causa, e tanto melhor. Não confie apenas em como você se sente. O que você sente está apenas acontecendo. Suas percepções, se estiverem presentes, sejam elas quais forem, elas também passam. Você não passa jamais. Você é imutável. Então pare se estiver de acordo, de sempre querer assimilar o sentimento, ou a percepção à verdade. A verdade não é percebida ou sentida. Ela só pode ser vivida e é independente de toda percepção, independente de todo sentido. O sentimento e a percepção dizem respeito apenas à interface entre o efêmero e o eterno, se preferir, o seu corpo vital. A alegria que você experimenta quando está livre de si mesmo, você não tem necessariamente percepções. Você tem irmãos e irmãs que vivem essa alegria, e que não entendem nada, ou que não sentem nada, ou que não percebem nada. O importante não é nem mesmo o sentimento ou percepção, o importante é o que acontece no limiar, eu diria, subconsciente, na junção do inconsciente e do subconsciente, na junção do inconsciente e do consciente. Isso foi explicado para você. Até o corpo de eternidade passa, mas é chamado corpo de eternidade, mas você é antes da eternidade. Quando você evoca a eternidade, opõe-se a ela, compara e é lógico e normal, ao efêmero. Mas a eternidade não é verdade, a verdade é o absoluto, é ágape, o amor, que não depende de nada. Então pare de assimilar suas percepções à verdade, elas são elementos que podem ou não levá-lo à verdade, mas no final apenas cruzam você. Você percebe, você sente, depois que você não percebe mais, você não sente mais, mas o que você faz com o resultado? Porque se você entende em sua cabeça e sua experiência, que tudo deve ser sentido e percebido, você coloca o dedo na consciência, para não dizer em outro lugar. Risos. Você confunde a causa, a manifestação e o real. Nada que se manifesta é real. Você é anterior a todas as manifestações.
É o único lugar onde você é livre, e está dentro de você, e não depende de qualquer prévia, não depende de nenhuma consciência. Então o objetivo é fazer você viver e descobrir por si mesmo que a consciência é uma doença, e não uma evolução de qualquer coisa. Como o que é perfeito no começo pode cair e reencontrar a mesma verdade. O que é esse cinema? Ela existe apenas na cabeça, existe apenas na forma, mas o amor não tem nada a ver com a sua forma como em qualquer forma. Ele é. E neste mundo ilusório e fechado, foi explicado a você pelos anciãos, hoje o desconhecido é vivido. Mas nenhuma percepção, nenhum sentimento é a verdade. A verdade é a percepção e a consciência. Ela é o que você é na verdade, além de todas as formas, além de todos os sonhos, além de todos os mundos, toda a história. É imutável. Não é uma percepção, não é um sentimento, é uma experiência. Não tem nada para fazer. E sei muito bem que, em geral, vocês são muito numerosos, entre os que se chamam de despertos, os que vibram, não para viver ainda a verdade, porque, precisamente, vocês são detidos por seus sentimentos e percepções. Vocês acreditam que é a verdade. Não, é algo que acontece, é uma interface, é uma franja de interferência, é o lugar onde o sonho encontra a verdade, que é traduzido por essa interface que você percebe, e que você sente, mas não é a verdade. Sentimento e percepção, assim que você o experimenta, seja qual for o sentimento ou percepção, veja como ele é recuperado pela sua própria mente, o que estabelecerá comparações, confrontos que não têm lugar para estar. O que quero dizer com isso é que mesmo suas percepções mais precisas, e mais justas, não são a verdade, uma vez que elas passam. Você percebe em um momento, você não percebe mais em outro. Você sente em um momento tal energia, tal presença, tal consciência, mas quem pode dizer que perceberá, no canal mariano, a presença de um ser de luz permanentemente, 24 horas por dia? Não existe. Estas são apenas manifestações, e tudo o que é manifestado, seja qual for a escala de tempo aparente, está apenas passando. Um sistema solar aparece e desaparece. Seus cientistas te dizem. Mesmo que não seja na escala de uma vida humana, é a mesma coisa. Você tem inúmeros traços neste cosmos ilusório de planetas antigos que explodiram, cinturões de asteroides. Tudo isso está escrito na história. Parece-me que os planetas giram em torno dos sóis, à medida que os elétrons giram em torno do núcleo. Mesmo que um sistema solar nasça e morra, conclui-se que está apenas passando. Isto não é a verdade, é o quadro de expressão de uma certa forma de manifestação. É o mesmo para o ser humano, para a célula, para um animal, para uma planta. Tudo que passa não é verdade. Só o que não acontece é verdade. HP está em nenhum outro lugar. Se você se deixar parar, se deixar seduzir por sentimentos e percepções, é o mesmo que em 2012 com a mente. Você não atravessa, você congela as coisas. Esteja disponível para o movimento, para todos os movimentos, para todos os eventos, sabendo muito bem que tudo isso está acontecendo, mesmo em outra escala de tempo. O tempo é uma ilusão total, assim como o espaço. Tudo que pertence ao sonho, ao pesadelo da consciência, que pensa ser necessário ir a outro mundo, que acredita ter que viver o que não foi vivido. Mas você viveu tudo, absolutamente tudo, Abba lhe disse, e ele provou isso para você de todas as maneiras possíveis. Tudo está escrito, tudo foi escrito, e você não pode alterar uma vírgula do conteúdo do sonho, porque você não vai naquele momento lá, que de experiência em experiência, de sentimento em sentimento, de percepção em percepção. E vai durar algumas horas, alguns dias, e depois de mudar de sentimento, você muda a sua percepção. Não há como substituir a mente apenas pelo sentimento ou pela percepção. É sobreviver o que é verdade, o que nunca acontece. Você é o que nunca acontece.
Mas se você é atraído mais do que o necessário, e que foi vivido durante 30 anos, desde as núpcias celestiais, o vibral, mas o vibral você o vê bem, os anciãos, todos os Melquisedeques que sejam, eles também foram enganados por suas percepções, suas visões, projetaram um futuro, projetaram uma nova raça de raiz, projetaram uma nova era. Quem diz a verdade? Aquele que vive a verdade. Não aquele que sonha. Porque o que ele sonha, como qualquer sonho, simplesmente passa. Todas as minhas palavras, todas as minhas frases, todas as minhas citações de hoje quando eu estava encarnado, têm por único objetivo fazer você atravessar tudo isso, e não te deter com os sentimentos, com uma percepção, ou com o que isso é. Não seja escravo de seus sentimentos e percepções. E eu diria que hoje, é muito mais fácil para aquele que nunca percebeu nada, nunca sentiu nada, ser livre, do que todos aqueles que estão cheios de visões, percepções, sentimentos. O sentimento é adaptado à sua pessoa, é adaptado a circuitos comuns, o que você chama de coroa ascensional do coração, por exemplo, as portas, as estrelas, mas você não é nada disso. Você sente isso e você não é nada do que você sente, você não é nada do que você vê, você não é nada de suas visões, e você não é nada de qualquer futuro e qualquer passado. Como você quer sair do sonho? Como você quer acordar, viver a verdade, se você confiar apenas em sua história, isso é entendido por muitos, mas se você ainda pensa que apenas o sentimento e a percepção o levarão à verdade, você está enganado, já que a consciência é obviamente a percepção. Não há nada, não há ninguém, há apenas você, não você através de sua identidade presente, passada ou futura, mas você além da forma. Viver é libertar-se real e concretamente de todas as histórias, todas as percepções. Isso não significa que você não percebe nada, pelo contrário, mas percebe tantas coisas que não se importa. Não seja motivado por sentimentos, percepções ou visões. Uma visão é permanente. Claro que não. É uma energia é permanente. Claro que não. Um processo vibratório é permanente. Não, absolutamente não. A única permanência é no não ser, na percepção e na consciência, lá está a felicidade, e em nenhum outro lugar. Tudo que passa, agradável e desagradável, sempre termina com um fim. A verdade não tem fim, não tem começo. Ela é. Isso é o que você é. Então, entenda que o que te serviu, que seja a mente, que sejam as energias, que sejam as vibrações, que seja no sentido mais amplo, a percepção ou o sentimento, hoje são obstáculos ao vazio, obstáculos à plenitude. Isso congela a consciência e impede que você veja que é uma doença total. Você não pode fazer nada. É precisamente quando você descobre que não pode fazer nada sobre o que é livre, porque aqui vive o não ser, a fusão do paraíso branco e do absoluto. É aqui que você se reconhece, não em uma percepção, mesmo a mais justa. É no silêncio que a verdade é, na imutabilidade, não na manifestação. A manifestação, seja ela qual for, e aqui, neste caso, o sentimento e a percepção, são um movimento, um deslocamento do equilíbrio. Não confunda o evento com o resultado. O evento nunca será o resultado, é uma interferência. Da mesma forma que você explicou com suas palavras, você passou de ressonância ágape, para a rede de ressonância ágape ao fogo do Sagrado Coração. Ele mesmo detalhou-lhe toda a decoração, de modo que você pode reconhecer, mas a única verdade é você. Não é a radiação desconhecida que apareceu no conhecido. Ele simplesmente permite o despertar, apenas deixa sair o sonho, e verifica se você não é consciente. E se você não é consciência, você não é seus sentimentos e suas percepções, nem suas visões. Isso é totalmente óbvio. Este é o único lugar onde você pode se reconhecer, tudo o mais simplesmente passa. O universo passará, toda a criação passará, e você sempre estará lá. Você. Mas não em uma forma, não em um quadro, não em uma dimensão, em todo lugar. Isto é, em nenhum lugar. Então, tente entender que em todos os lugares e em nenhum lugar é a mesma coisa. Como você entende isso?
por uma percepção, por um sentimento, é impossível. Apenas por experiência. Somente através do cruzamento de todas essas ressonâncias externas. Não fique fixo em nada que passe, sistema solar, dia, noite, sua vida, nascimento e morte, neste mundo como em todo lugar. Não estou lhe dizendo para negar suas percepções, negar seus sentimentos, ou mesmo refutá-los, mas simplesmente aceitar que não é algo que é permanente. Está acontecendo alguma coisa, qualquer que seja a escala de tempo. E parece-me sua vida, a nossa vida é mais longa do que o sentimento que dura poucos segundos ou minutos, e mudanças, dependendo das circunstâncias, dependendo do seu quadro de referência de energia mental, e seu quadro de referência mesmo da própria percepção. Repito para vocês, aqueles que hoje não percebem e não sentem nada, estabelecidos em sua humanidade mais simples que não coloca questões de qualquer tipo, mas que estão totalmente presentes em suas vidas, seja qual for sua vida, estão muito mais próximos da verdade do que aqueles que ainda estão matriculados na espiritualidade, que é uma fraude pura e simples. A mente é imutável, não tem nada a ver com consciência. Existe um espírito. Assim, dizemos que há uma consciência, sim, no primeiro sonho, na primeira emanação que é a emanação final, o momento inicial é igual ao momento final. E você sai de todos os ciclos, todas as percepções, todas as formas, todos os mundos, todos os arranjos, todas as configurações. Você é livre, apesar da presença deste corpo, apesar da presença deste mundo, apesar da presença de pseudo-hierarquias, apesar da presença de todas as dimensões. Como você explica que todos os irmãos e irmãs que vivem a ágape concretamente, não se preocupam com qualquer futuro, em qualquer dimensão, em qualquer salvador, em qualquer entidade que seja? Eles realmente vivem isso. Isso não significa que eles negam que há naves, que há Maria ou que existe Buda ou que existem todos esses seres. Mas eles são eles mesmos, eles se reconhecem. Não é a percepção que lhes permitiu reconhecer-se, nem o sentimento, nem a mente, nem as emoções, mas o silêncio. Você teve a dança do silêncio por anos. Tudo foi desenvolvido no silêncio, na humildade. Aceite não ser coisa nenhuma, e você será o tudo e o nada, e você será verdadeiro. Você acredita que o nada percebe uma forma, percebe uma energia, percebe uma consciência? Vocês são incontáveis a se aproximar além do paraíso branco, essa escuridão que não é a sombra, mas que está na origem da luz, na origem da vida. É amor, é ágape, está em todo lugar. Mas a ágape não está apenas sentindo o sopro do coração, é acima de tudo um estado de lucidez, onde você é reconhecido, independentemente de sua identidade, sua história, como qualquer história e qualquer identidade. Você não está mais sujeito a uma forma, uma dimensão ou mesmo a este mundo. Vocês são todos os mundos, vocês são todos os sonhos, sem exceção, aceitem ou não, não muda nada. É tarde demais, você foi atravessado. É assim com cada uma das minhas intervenções. Você está no tempo da verdade, você não está nos momentos de sentimento ou percepção, que ainda o ajudaram muito. Você está no tempo da verdade que foi nomeada nua, de consciência nua, amor nu, que não depende de nada. A consciência não é uma percepção, é impossível. É uma experiência indescritível. Este é o único lugar onde você está completo. Esta é a única vez que você se encontra completamente. Não é nenhum sentimento, nenhuma percepção, nenhuma energia, nenhuma vibração, mesmo se houver testemunhas vibratórias, que foram explicadas a você. Mas ninguém teria a ideia de dizer, eu sou minha coroa ascensional, de qualquer maneira. Ninguém teria a ideia de dizer, eu sou minhas asas, onde até hoje digo, eu sou o meu corpo de eternidade. Descobrir a verdade em todos os níveis é não ser nada. Não é reivindicar uma postura, um papel, uma função, não é sentir, não é perceber, é permanecer quieto, imóvel, em silêncio, acolher, aceitar, ficar ocioso. É aceitar ver o ser senciente que o percebe. Deixar espaço para o que não percebe, o que não sente, no entanto, que só pode satisfazê-lo, e isso realmente o acorda.
Não fique preso em nada que aconteça. Um amor humano continua, mesmo que dure toda a vida, acabou até a morte, quer você goste ou não. E quando você é velho, deixa seus filhos bem. Você diz que é normal, é lógica. Mas tudo isso são apenas dramatizações, funções, ocupações e tudo o que acontece. Tudo que passa não pode ser verdade. A verdade não pode passar. Ela é imutável. Claro, falamos e você fala sobre o tempo zero, o momento presente, mas como você vive o momento, se você tem emoções, você sabe disso. Como você quer viver o momento se sua mente está constantemente girando? Eu adicionarei hoje, como você quer viver o momento presente, através de alguns sentimentos, ou algumas percepções? Não é verdade, é impossível. Você tem irmãos e irmãs que vivem no momento, que nunca foram atraídos pela espiritualidade, energia, pesquisa e que testificam a verdade, e quando perguntam sobre o que eles sentem, não sentem nada, estão livres de tudo. E, no entanto, eles são humanos, totalmente simples. Tudo que passa não é real. Tudo que aparece e desaparece não é mais real. Então, é claro, o ego espiritual projetou o karma, imposto pelos arcontes, para dizer que você fará melhor da próxima vez, ou que pagará o que fez. Mas perceba, você é a verdade. Como a verdade poderia ser alterada, por algum bem ou mal, por qualquer manifestação? Quer você aceite minhas palavras ou você as recuse, isso não importa. Há bastante de você na Terra para ser real. Olhe para os testemunhos, ouça-os, leia-os. Você acha que haveria tantas pessoas loucas ou malucas que teriam o mesmo delírio ao mesmo tempo? Não, eles são reais. O que é louca é a consciência, não é a ágape. O que é uma distorção é a percepção, não a ágape. Então é claro que é importante segurar, ser guiado no começo, para percepções, mas eu repito, você com irmãos e irmãs que não passaram ou sentiram qualquer energia, nenhuma abertura de chakra, sem vibração, e que durante a noite estão livres. Você não pode entendê-los. Você não pode segui-los. Você só pode eventualmente ressoar com o que eles são, não com o que eles dizem, não com o que eles experimentaram. Você realmente precisa desimpedir tudo o que lhe foi útil até hoje, torna-se totalmente inútil diante da verdade. A progressão, a transformação, dizem respeito à pessoa, não à verdade. Então, é claro que tudo é feito neste mundo, pela sociedade, por qualquer tipo de relacionamento, para levá-lo a uma apreciação, um sentimento, uma percepção, que correspondem a um momento. Mas este não é um momento. A verdade do momento presente não tem nada a ver com qualquer entidade, mesmo a mais prestigiada. Ele é ele mesmo. Aquele que é verdadeiro é ele mesmo. Ele sabe que toda a totalidade do manifesto é realmente do que ele é, pela sua presença neste mundo, pelo seu abandono, pelo seu sacrifício. Ele viu a liberdade, o sorriso, a alegria nua, a leveza. Mas você vê por si mesmo que em tempos em que as percepções vêm em grande número, isso não lhe traz nada, é apenas para distraí-lo. Permitia que você se apegasse a conceitos, coisas que passavam, que de alguma forma ajudaram a simplificar o caminho, a desenhar uma pseudo-rota mais fácil. A verdade não pode ser percebida. Não pode ser sentida como uma energia ou vibração. Só pode ser vivida. Nós insistimos constantemente dizendo que a experiência era de compreensão. Nós nunca dissemos que o sentimento ou percepção era a verdade, em nenhum momento. E como eu disse e repito, vocês têm irmãos e irmãs que vivem a verdade hoje. No meu tempo, encarnado, eu estava sozinho. Hoje vocês são muito numerosos. Você só tem que encontrar uma vez um irmão ou irmã que viva a ágape, para apreciar, não uma energia ou um sentimento, mesmo que seja real, no momento, mas especialmente para colocá-lo na presença do tempo zero. O tempo zero não é um discurso, não é uma forma. A melhor definição é o momento presente, nada mais. Você só pode ver que tudo o mais passa, seus amores, sua vida, os dias, as noites, os sonhos, sua profissão, seu trabalho, escola, doença.
Esses são eventos. Você não é um evento, porque você é a fonte de todos os eventos, aqui e em toda parte. Não é à toa que usamos expressões como o coração do coração, o ponto zero. Não é por acaso que temos você, não eu nem qualquer caso, mas os anciãos contaram a história da Terra. Não foi para aderir à história, foi para encontrar o fio da origem, a primeira respiração, a primeira doença, isto é, a primeira consciência. Isso é tudo. Não fique sujeito a nada nem a ninguém. Você é sua própria autoridade, você é sua própria verdade. Tudo que passa não é a verdade. Tudo que aparece, desaparece. A verdade não aparece, sempre esteve lá, todos os que vivem lhe dizem. Simplesmente eles haviam esquecido. Tudo que está fora, deste mundo ou de outro lugar, é ilusório. Apenas o que você não pode ver, que está em toda parte e em nenhum lugar, mas neste corpo, neste saco de carne, neste templo sagrado, ainda está localizado no centro do coração. O centro do coração, como o cubo da roda, não se move, mas permite que a roda gire. Você não é a roda que gira, você é o centro que permitiu que a roda girasse, e isso em todos os corpos, em todas as formas e em todos os mundos. Você é o que fez tudo acontecer, a emanação do sonho, a própria manifestação, a própria consciência. Eu não posso provar isso para você, eu não posso demonstrar isso para você, mas você pode vivê-lo. Mas para isso, você não deve colocar nada na sua frente, nenhuma demanda, nenhuma esperança, nenhum desespero, nenhuma emoção, nenhum conceito, nenhuma mente, nenhuma percepção, seja ela qual for. No entanto, você tem inúmeros irmãos e irmãs, que hoje vivem a verdade, sem saber de onde ela veio, como ela surgiu, como ela apareceu ou, de fato, como encontraram-se. Quando lhes dissermos que você só pode reconhecer a si mesmo, olhar para os testemunhos, lê-los, ouvi-los, trocar com os irmãos e irmãs que estão livres. Você pode ver que eles são terrivelmente humanos, terrivelmente simples, passam por todos os sentimentos, todas as experiências, como são, as coisas que passam. Nada mais. E você acredita de um modo geral, e todos nós acreditamos que encarnou, até eu quando eu era jovem. Quando nós tomamos algo que passa, nós não liberamos nada, nós registramos uma memória, algo congelado, e queremos revivê-lo no presente. Mas não é assim que você se torna disponível para a verdade, pelo contrário, você se afasta dela. A verdade está aí, em você, é o que você é. Isso não impede que você viva sua vida, mas como foi dito, você se torna a vida que acompanha sua vida. E sua vida só pode ser perfeição em tudo que acontece. Aqueles que vivem esta liberdade sabem disso, eles a vivem todos os dias, aconteça o que acontecer, acontece com ou sem eles, mas eles sabem que não são eles. É uma grande liberdade, um grande sorriso, e tal reconhecimento é total e completo. Como você se reconhece, através de uma visão, seja o que for. Como você quer se reconhecer através de um sentimento ou uma percepção, pois é isso que o congela. Da mesma forma que a mente tinha congelado você, que você não viu na época, em sua maior parte, hoje, quem pode dizer que ele não vê sua própria mente, mesmo que ele não seja liberado? Será o mesmo, muito rapidamente, para o que você chama de sentimento e percepção. Estes são elementos que passam. Você não é nada do que se passa, e você não é nada do que acontece. Eu não posso provar isso para você, mas você pode provar isso a si mesmo, muito rapidamente, instantaneamente. Entenda que além de histórias, feridas, lembranças, hábitos, alguns de vocês hoje estão literalmente congelados na descoberta de si mesmos, através de sentimentos, percepções e visões, pela consciência em si. Nós sempre lhes dissemos, antes mesmo de mim, os anciãos lhe disseram, a consciência é vibração. Mas você é a imutabilidade do tempo zero. Vocês são todas manifestações e, ao mesmo tempo, vocês não são nada, a partir do momento em que vivem a verdade. Outra questão. Vós. Uma pergunta que chega. Irmão. Olá Bidi. Bem, então, eu não posso me preocupar com o meu futuro material, e é isso.
Isso significa que você ainda acredita em si mesmo. Isso significa que em algum lugar, há medos, você mesmo diz. Não há espaço para a solução deste ponto de vista. Acreditar que com sua pessoa, você será capaz de regular isso, é uma ilusão. É apenas deixando a pessoa que você será capaz de rir dela. Tudo que você acha que pode manter-te segura, o futuro também. Isso significa que em algum lugar você ainda está em uma perspectiva linear, acreditando que você vem de um passado e vai em direção a um futuro. Claro, como percepções e sentimentos, esse comportamento que você não pode ir além, literalmente, congela você. Portanto, não tente se livrar de qualquer comportamento, mas se livre de si mesmo, especialmente. Você ainda adere ao personagem, você adere em algum lugar ao seu próprio cenário, mas não há tempo hoje de qualquer trabalho dito pessoal, que está fadado ao fracasso. Você só pode constatar isso. Aceite que você é a verdade, e nada que passa e nenhum amanhã afetará você. De alguma forma, e descaradamente, você ainda acha que é uma pessoa, você ainda acha que é esse corpo, essa vida, e é o que o torna denso. Denso significa ser pesado. Denso significa não aceitar leveza. Mas leveza, não é amanhã de acordo com a sua segurança. Eu repito, ela está apenas no momento. Então, seja qual for a causa, quaisquer que sejam as razões, isso não é verdade. Você não tem nada a fazer senão dizer a si mesmo, isso não é verdade. Quem é HP não sabe do amanhã, não pode ter a menor apreensão do amanhã, aconteça o que acontecer. Você ainda vê que há uma certa distância entre um posicionamento pessoal e um posicionamento da permanência do ser e do não ser, onde a vida é fluida, a vida é fácil. Está registrado inteiramente no momento presente. Você não pode estar pensando hoje no amanhã, e viver o momento. Você não pode ser livre aceitando a experiência da pessoa. Não tenho outra solução para lhe oferecer além de lhe dizer: esqueça-se um pouco. Eu lhe falei sobre leveza ou densidade, é exatamente isso, um convite para ser mais leve, um convite para mergulhar na plenitude do momento. Você não precisa meditar para isso, você não precisa orar ou pedir, você é a solução, real e concreta, verdadeiramente. Hoje você confere tudo, se você confiar em energia, vibração, discurso, se você confiar em sentimentos ou percepções, bem, você só pode ver que você não está livre. Enquanto aqueles que não confiam mais nas percepções, ou sentimentos, mesmo que estejam presentes, estão totalmente disponíveis por enquanto. Estes são livres. Você não pode ser amanhã e hoje. Não ajuda a se rebelar contra o seu caráter, é inútil maltratá-lo. Aceite que você não é nada disso tudo, que você é a alegria nua, que você é a felicidade, algo que nunca alcançará seu caráter, nunca sua pessoa. Nesse momento, você só pode ser genuíno, mesmo que não viva, porque é a única coisa verdadeira e real, e você só pode vivê-lo. Não dê mais peso ao que já tem uma certa densidade, mas dê mais tempo e mais espaço ao que é leve. Quero dizer, você ainda parece muito pesado. Como você quer viver a liberdade e a verdade se você sempre olhar para o que está errado, no mundo ou em você? O que você está prestando atenção está ficando mais forte. O que você se opõe é mantido. Foi explicado de todas as maneiras possíveis, é o princípio da aceitação. Aceite este medo, aceite que é o jogo normal da consciência, lhe permitirá viver que você não é a consciência, nem esta forma, este corpo, este mundo, nem nenhum mundo. A alegria não é na busca de um objetivo, e menos ainda na necessidade de se aliviar de qualquer coisa, porque você só mantém o jogo, o papel, a ilusão, especialmente agora. A aba repetiu para você por meses, o tempo zero é acessível a todos. Você não tem nenhum esforço para fazer, muito pelo contrário. Você não precisa mais dar crédito ao que está passando, o que passa, o que é pesado. Eu acho que o comandante disse, como você quer ir bem, se você apenas olhar o que está errado. É impossível. Foi dito para parar de olhar para o seu umbigo. Olhar para o seu umbigo e olhar para o seu coração, não é realmente a mesma coisa.
Em um caso, há sofrimento, o caráter estreito em sua vida, feliz ou infeliz, e no outro há verdade. É um ou outro. E a peça teatral que você nomeia ascensão, libertação ou o que quer que seja, é apenas isso. Está acontecendo agora, não está acontecendo amanhã, não aconteceu ontem. Acontece imediatamente, se você aceitar. Mas não alimente o que é ruim, não olhe para o que está errado, não é uma negação, nem uma refutação, é aceitar alimentar a verdade em vez da ilusão. Se você nutre a verdade, mesmo sem vivê-la, mesmo sem saber, você só será capaz de vivê-la e reconhecê-la. Ninguém pode escapar disso, pela densidade, pela atenção que você dá ao personagem que você toca, você está se empanturrando. Você se coloca em dor. Não há culpa, não há carrasco e não há vítimas. Só há vocês com vocês, total e totalmente. E quando digo, não estou falando da sua forma, não estou falando da sua vida, estou falando da vida. Lembre-se, e todos vocês vão verificar, qualquer coisa que você for contra, só pode ficar mais forte. O tempo zero implica necessariamente, quando está presente, mesmo que você não viva, que tudo o que é referência ao linear, tudo o que era lógico, de ação-reação, não pode mais ser mantido. Mais uma vez, ação-reação ou ação de graças. É você quem decide, realmente. Mas se der crédito a um medo, a uma emoção, a uma história, você cria isso, cria muros e depois se pergunta por que não vive a verdade. A verdade não tem nada a ver com seus medos, seus sentimentos, sua vida, suas histórias. Tudo é apenas um pretexto, hoje, para retornar a essa liberdade que você é. Mas se você dá peso ao sonho, você permanece um fantasma, que acredita estar sujeito a condições, emoções, amanhã. A verdade não é amanhã, então está errado. Todo o medo que você manifesta no presente está relacionado apenas a hábitos, lembranças ou projeções, nada mais. E você tem a capacidade, como qualquer um, de ver e viver isso. Não há diferença, foi dito e repetido. O santo e o assassino só desempenham papéis, aos quais você atribuiu valores, de acordo com as leis da ação-reação, de acordo com a justiça. Como você quer ser justo no que é totalmente injusto, acreditar em você neste corpo, nesta vida, ter filhos, ter pais, ter um teto, onde está a liberdade nisto? Pense por 2 minutos, mas pense com cuidado. A liberdade é um dom, e o presente é um mesmo para todos os que sonham. Por que insistimos tanto na diferença entre a experiência do amor e do sofrimento? Porque você só será capaz de ver em você como em todos os lugares ao seu redor. Aquele que é livre, pode perder seu corpo, pode perder este mundo, ele permanece livre. Não depende de circunstâncias, não depende de algo que se manifesta, mas aceita a manifestação. Lembre-se, tudo que você acredita justificadamente deve se opor a você, ou deve, em qualquer caso, entender, só pode fortalecer. Pode desaparecer de suas preocupações mentais, de suas emoções, mas não desaparece de seu corpo. Ao contrário, elas estão se comunicando com vasos e, quando você está nesses vasos comunicantes, tem a impressão de que, ao esvaziar um nível, você libera todos os níveis, não há nada mais errado. Quando você esvazia um nível, ele vai para outro nível. Essa é a lei da ação-reação, nada a ver com o agradecimento. Você ainda não vê de maneira muito profunda o papel que se desempenha. Você confunde o papel com a verdade. O ator que desempenha um papel, quando ele deixa o teatro, o palco ou o jogo, como diria Abba, videogame, ele entende que era um jogo, que era um papel. Você ainda aceita ser o papel ou o jogo, não há nada de real no que passa. A única segurança real é a verdade, não uma segurança ilusória do seu corpo ou deste mundo. Todos os místicos te revelaram, essa sede de amor deve ser mais forte que qualquer coisa. Você deve estar com sede de verdade, não por manifestação, não por percepção. Você deve estar com sede do absoluto, alcançar totalmente esse estranho, e as graças vão chover.
Se as graças não chovem, é porque você se mantém no papel, se apega ao personagem, mantém a história, apega-se ao prazer, ao desejo. Todas essas felicidades não são reais. Todo desejo precisa ser reproduzido, realimentado, em qualquer nível que você conheça, seja um prazer alimentar, um prazer emocional, um prazer sexual. O prazer de ágape não tem nada a ver com isso, é a satisfação permanente, perene, que nunca flutua, seja lá o que for que acontece. Você não pode manter o personagem, fingir mudar o personagem e ser real. É uma atração total que propositalmente manteve tudo o que você chama de sutil. As energias, o karma, o invisível, no final, apenas responderam às suas solicitações e aos seus próprios sonhos dentro do sonho. Viver o verdadeiro estado põe fim a tudo que é da ordem da pessoa. A pessoa não desaparecerá, mas todo desejo, todo impulso, de qualquer natureza, é substituído em ágape pelo contentamento. Você está feliz com tudo. Então, é claro, do ponto de vista do ego, pode soar como um orgulho, uma ilusão. Do ponto de vista do ego, sempre estará errado e, no entanto, é a verdade inefável que vive milhões de irmãos e irmãs. Eles não têm mais capacidade do que cada um de vocês, eles não têm mais potencial do que cada um de vocês, eles não estão à frente, é o mesmo, é você. Então, o que você prefere? Se você precisa de identificação para qualquer coisa, você prefere seu personagem que tem medo de amanhã, ou que sofre de suas memórias, ou você prefere ser o ferro que vive ágape? Você decide. Como você diz em linguagem popular, sinceramente, não há imagem. É incomparável, não é de forma alguma superponível. E não há distância para ser assim, você está distante da verdade. Aceite as coisas como elas são, não as julgue, não as condene e as cruze. Você é a chave. Aceite que não há nada além de você, mas o que você define como você. O personagem, a identidade que passa ou a verdade imutável. E falo bem de decisão, de sua pessoa, de sua própria consciência, não é uma escolha, é um ato pedir. Você entende a diferença entre ter a escolha ou tomar uma ação. A escolha é o resultado de uma hesitação, uma comparação. O dia de ação de graças é a lógica da luz, que nada tem a ver com a menor reivindicação de qualquer forma, que não tem nada a ver com isso, mesmo que esteja presente em todos os lugares do mundo. Sem isso não haveria vida, nenhuma manifestação possível, sempre esteve lá. Você é o que sempre esteve lá, não nesta forma que passa, nem mesmo em sua consciência, mas no que eu chamei de eterno, ou como Abba diz, o eu absoluto, é a mesma coisa. Mais uma vez, não é uma escolha, é um ato que você pergunta em sua privacidade ou que você não pediu, simplesmente. Mas você não pode negociar com isso. Se inconscientemente, ou subconscientemente, você diz para si mesmo: ok, eu aceito ser, acabou, desta vez, você perdeu a oportunidade. O amor é uma rendição incondicional de caráter, história, apegos, obrigações, tudo. Mas eu não digo isso, não entenda mal, que você tem que cortar os laços com os pais, filhos, família, profissão. É na situação em que você está, precisamente no que você viver, dentro da ilusão, que está enterrada a verdade. Deixe estar. Você nunca é convidado pela luz a desistir de sua vida, mesmo em sacrifício, mas simplesmente desistir de suas reivindicações, sejam elas quais forem. É você hoje que se distancia, quando diz: não vivo ou vivo às vezes. É você quem está privando você da liberdade. Nenhuma circunstância deste mundo, mesmo a tortura, pode privá-lo da liberdade que você é. Nada deste mundo, nada de qualquer mundo pode impedi-lo de viver a verdade, exceto o que você acredita sobre si mesmo, se não são os limites que você impõe a si mesmo, acreditando que você é uma história. Tudo volta para você, absolutamente tudo. E lembre-se daquela frase que Abba repetiu e que eu disse quando estava encarnado: a busca pela verdade terminará seu mundo, o que significa que a verdade não está presente neste mundo. Está presente apenas em um lugar, em um determinado espaço, que está aqui e agora, Ikinuk, como diria o arcanjo.
Todo o resto passa, todo o resto não é verdade, todo o resto te afasta da verdade, todo o resto te desvia, te obstrui, te desordena. Não é por acaso que falamos de amor nu, alegria nua e consciência nua. Estas não são palavras que são usadas, mesmo que seja decoração, apenas para ficar bonita. De alguma forma, eles têm uma ressonância além da compreensão, e além do senso comum da palavra, para chegar mais perto do tempo zero. Eu falo muito. Existem outras questões. Vós. São 7:30. Então é hora de parar de falar. Obrigado por estar aqui, e Bidi vos diz até hoje à noite, como de costume. Até breve. Até a noite, Bidi, obrigado, até a noite, Bidi, obrigado. Através de Jean-Luc Ayon. Do site Apoteose Live. Transcrição do áudio, equipe Ágape. Tradução, Edmundo Dantes Pacheco.